reparou como às vezes a ideia aparece justo quando você para de pensar nela? Tipo quando você tá no banho, no trânsito, lavando louça, e aí de repente, plim, o insight vem. Pois é, isso não é o acaso. Isso foi o seu inconsciente trabalhando. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O contrafoco, que é o segundo tópico dos 4 Cs que sustentam a criatividade saudável. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, você está no Criatividade Sã. No episódio anterior, a gente conversou sobre curiosidade, lembra? A gente falou sobre como o não sei é o ponto de partida de qualquer processo criativo. Mas agora vem outro movimento, o de soltar, desapegar, deixar o inconsciente trabalhar. Eu tô falando do contrafoco, um jeito mais atualizado que eu encontrei para falar de ócio criativo. E eu decidi intencionalmente fazer isso, não porque eu não gosto da palavra ócio ou do ócio, pelo contrário. Justamente porque eu sei da importância disso. Só que ao mesmo tempo eu sei o quanto ócio tem sido mal interpretado nos dias de hoje. A maioria de nós passou a achar que isso é coisa de gente à toa, sabe? De quem já tá com a vida ganha, ou então de quem é preguiçoso. Infelizmente. Por isso, falar de ócio criativo acabou por afastar as pessoas de compreender o seu papel fundamental nos processos criativos e a sua função catalisadora da produtividade. Melhor mudar de nome, né? E ainda tem uma coisa. Muita gente acha que ócio significa não pensar em nada. Mas, na verdade, isso não existe. Você até pode não estar pensando num problema, numa questão específica, mas você vai estar sempre com a sua atenção voltada para alguma coisa. A contemplação da natureza, ou seja, para você mesmo. Pensando assim, tudo bem a gente olhar para a ideia do ócio como contrafoco. Essa habilidade de alternar o seu foco, de abandonar uma questão para que o inconsciente tenha a sua vez de trabalhar nessa questão. Você se desapega daquele processo investigativo e libera a sua dedicação a um problema, o cérebro ganha a oportunidade de conectar os pontos que o foco prolongado não consegue. É o que Graham Wallace chamava lá atrás, em 1926, de incubação. Mas você sabe que o meu propósito aqui nesse programa é te mostrar como a criatividade, ou melhor, como as 4 habilidades inerentes à psicodinâmica da criatividade funcionam como fortes recursos para apoiar sua saúde mental e a sua produtividade, né? Pois então, vamos transpor o conceito do contrafoco para o cotidiano. Imagina que você está numa sequência de reuniões tentando resolver um impasse estratégico e que por mais que a sua equipe e você argumentem, nada avança. Aí alguém sugere uma pausa para o cafezinho, ou vocês mudam completamente de assuntos por alguns minutos, e quando vocês voltam, uma nova ideia surge naturalmente. Isso é o contrafoco em ação. Alternar o tipo de atividade, mudar o ambiente ou até permitir um respiro na conversa cria espaço para a mente reconectar informações que o raciocínio linear não consegue. É nesse intervalo que o cérebro oxigena e o insight encontra passagem. Olha a produtividade ganhando tempo aí. Agora, imagina também alguém que tá assim no limite, super ocupado, agenda cheia, notificações sem fim, cabeça latejando de tanto decidir o tempo todo. Em vez de empurrar mais uma tarefa, essa pessoa decide sair para caminhar sem o fone ou simplesmente almoçar sem olhar para o celular. Parece pouco, mas é ali que o sistema nervoso começa a desacelerar e o cérebro retoma o equilíbrio químico que o foco excessivo desregula. O contrafoco, nesse caso, funciona como uma válvula de descompressão psíquica. Ele interrompe o ciclo de sobrecarga e devolve vitalidade. É o espaço onde o corpo processa o estresse e a mente volta a respirar e você deixa o burnout um pouquinho mais distante. Agora, olha que interessante. Uma pesquisa publicada na Harvard Business Review em abril de 2025, realizada com mais de 2.400 pessoas, mostrou que profissionais que praticam o que os coautores dessa pesquisa chamaram de leisure crafting, ou seja, que estruturam o tempo livre de forma intencional, têm 1,6 vezes mais bem-estar e criatividade
do que aquelas que só descansam passivamente. Em outras palavras, quem vive o contrafoco de forma consciente trabalha melhor. Não adianta nada você marcar uma pausa do cafezinho na agenda se você usar esse intervalo para continuar matutando a mesma questão que você estava trabalhando sentada lá na sua mesa. Tá curtindo até aqui? Então aproveita para deixar sua curtida agora e se inscrever no canal. Inclusive, esse é um dos assuntos que está no meu portfólio de palestras e treinamentos corporativos. Se você quiser saber mais, acesse soulera.com.br. Pois então, gente, assim como em criatividade não vai existir um insight valioso sem a incubação, sem contrafoco, não existe mente saudável, nem muito menos produtividade sustentável. Praticar o contrafoco é respeitar a lei da economia psíquica. Se você gasta energia para fazer uma coisa, você também precisa cuidar de como você vai recuperar essa energia que você gastou, né? Ou você acha que o seu tanque na reserva vai durar por muito mais tempo? Aquele mesmo estudo da Harvard Business Review mostrou também que momentos de contrafoco bem planejados aumentam o senso de autonomia e competência. E que isso se traduz em melhor desempenho no trabalho. Então, se você acha que descansar é perder tempo, eu te digo o contrário. Descansar é preparar o terreno para a próxima boa ideia. E quem sabe, se preparar para a sua próxima evolução na carreira. Alex Pang, autor desse livro aqui e diretor do movimento 4-Day Week Global, sugere que a alternância entre foco e contrafoco pode ser otimizada quando você separa momentos de deep work na sua agenda e conhece as atividades que nutrem o seu bem-estar. Deep work são os momentos de concentração, intencionalmente sem qualquer distração. Aquela hora em que você vai fechar todas as abas do seu computador, desligar as notificações e se permitir, por 1 ou 2 horas, ficar completamente focado em uma atividade ou uma questão a resolver. Isso também economiza energia psíquica. Para se recuperar criativa e emocionalmente, você deve encontrar atividades que te dão prazer genuíno e também reservar períodos semanais para se dedicar a isso. Um hobby para chamar de seu. Vamos levar essas dicas a sério? Pois então, como tarefa desse episódio, eu quero que você pegue agora a sua agenda e separe nos próximos 7 dias pelo menos uma janela de deep work, 1 ou 2 horas, e um bloco de atividade prazerosa. Algo que você gosta de fazer, mas que nem sempre faz, justamente porque não tem a ver com o seu trabalho. Mas tem uma regra. Essa atividade não pode ser com tela, tá? Pode ser um esporte, uma atividade manual, um exercício contemplativo. O que importa é que você esteja fazendo algo que você goste e que intencionalmente esteja desviando o foco do seu trabalho. Se você quiser mais opções sobre o que fazer ou sobre como escolher aquilo que vai recuperar a sua energia, você precisa acompanhar o programa Impulso, onde eu falo mais especificamente sobre a alternância de ritmos e práticas regenerativas. Se você quiser receber o resumo desse episódio com as tarefinhas, participar de alguns desafios coletivos e receber outras pílulas de conteúdo, esteja no Clube do Bem-Estar Psicocriativo, que é o nosso grupo gratuito e fechado no WhatsApp. No próximo episódio de Criatividade Sã, eu vou te contar sobre o terceiro dos 4 Cs, que é a coragem, o motor que tira a criatividade das ideias e traz para a ação. Uma pessoa sem coragem corre o risco de viver em devaneios, deslocada da realidade. Por hoje, não se esqueça, contrafoco é o intervalo que fertiliza os melhores insights. Sem ele, o alcance da sua criatividade será sempre superficial e a sua produtividade perderá longevidade. Alternar atividades, foco e deixar o seu inconsciente agir é fundamental para amadurecer ideias e regenerar a sua mente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!